Enfim chegou a hora. Depois de praticamente um mês de inatividade, o Vasco da Gama se prepara para voltar aos gramados em um momento que marca de forma simbólica e concreta o início da temporada 2025 de verdade. Não que os jogos anteriores não tenham contado, mas agora é diferente. O tempo de folga de intertemporada de treinos longe da pressão dos jogos e da adrenalina da competição ficou para trás. A partir de sábado tudo muda. A bola volta a rolar para valer e o time terá que mostrar dentro de campo se as semanas de trabalho silencioso trarão resultado onde mais importa nos 90 minutos. O primeiro desafio será em Brasília contra o Botafogo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um clássico interestadual com peso simbólico, histórico e acima de tudo prático. O Vasco precisa vencer. A equipe ocupa atualmente a 13ª colocação na tabela, posição desconfortável e muito aquém das expectativas da torcida e da diretoria. A campanha até aqui oscilou entre atuações sólidas e derrotas frustrantes, e o jogo contra o rival carioca se apresenta como uma oportunidade valiosa de virar a chave e mostrar força e embalar na competição nacional. A bola rola às 18h30 horário de Brasília e a expectativa é alta tanto nos bastidores quanto entre os torcedores. O estádio Mané Garrincha será o palco de uma retomada que pode marcar o novo fôlego cruzmaltino na temporada. Logo depois da partida contra o Botafogo, sem voltar ao Rio de Janeiro, a delegação do Vasco embarca diretamente para Quito, no Equador. Lá na altitude da capital equatoriana, o time enfrenta o Independiente del Valle na terça-feira seguinte, dia 15 de julho, no jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. É um confronto fundamental. Vale vaga nas oitavas de final, mas também carrega um peso simbólico. Trata-se de um duelo contra uma das equipes mais organizadas do continente nos últimos anos, atual líder do campeonato equatoriano, invicta a 8 partidas e acostumada a jogar em casa com a vantagem dos 2.800 metros de altitude. Enquanto o Vasco ficou quase um mês sem jogos oficiais, o Del Valle seguiu competindo em ritmo intenso que traz um desafio físico e técnico adicional. Para os cruzmaltinos não haverá espaço para erros. Será preciso foco absoluto e intensidade desde o primeiro minuto, mesmo diante das adversidades logísticas e ambientais. O técnico Fernando Diniz, que comandou as 2 semanas cheias de treinos após os 10 dias de folga dados ao elenco, agora se vê diante de decisões cruciais. Com a abertura da janela de transferências marcada para o dia 10 de julho, o Vasco poderá regularizar novos reforços a tempo de contar com eles nesses confrontos decisivos. Um dos nomes mais aguardados é o do volante Thiago Mendes. O experiente meio-campista, que atuava pelo Al Rayyan do Catar, já assinou contrato digitalmente com o clube e desembarca no Rio de Janeiro nesta terça-feira. Com 11 jogos disputados na última temporada e seu último compromisso oficial no dia 24 de maio, Thiago não está totalmente fora de ritmo, embora ainda precise de readaptação física ao futebol brasileiro. Caso seja regularizado rapidamente, ele pode ser relacionado tanto para o duelo contra o Botafogo quanto para a viagem ao Equador. Mesmo que não entre em campo no sábado, sua presença no grupo já representa um acréscimo técnico e simbólico importante para um setor que carecia de liderança e experiência. A contratação de Thiago Mendes se destaca não apenas pelo nome, mas também pelo esforço financeiro envolvido. O jogador terá um salário em torno de R$ 11 milhões por mês, totalizando mais de R$ 13 milhões por ano, um valor expressivo dentro do atual cenário do Vasco. O clube foi o único que realmente avançou com uma proposta concreta, deixando para trás concorrentes como São Paulo, que sondou o atleta em outras janelas, mas não se movimentou desta vez. Thiago Mendes chega com status de titular e com a responsabilidade de ser uma peça-chave no esquema de Diniz, atuando como primeiro volante e oferecendo equilíbrio defensivo a um time que sofreu com a instabilidade no setor nas últimas temporadas. Enquanto alguns reforços chegam, outros nomes que já estiveram na mira do Vasco tomam outros rumos. É o caso do atacante uruguaio Brian Rodrigues, do América do México. O jogador, que já esteve na pauta cruzmaltina em janelas passadas, agora está muito próximo de ser anunciado pelo Santos, adversário direto do Vasco na Série B e futuramente na elite do futebol nacional. Com 3 gols e 9 assistências na última temporada, Brian é visto como uma boa oportunidade de mercado, um ponta habilidoso, veloz e capaz de desequilibrar. Sua provável ida para o Santos deixa uma pontinha de frustração entre os vascaínos, principalmente pelo fato de o rival paulista enfrentar dificuldades financeiras ainda maiores que o Vasco. Mesmo assim, conseguiu avançar nas tratativas com o jogador e com o clube mexicano.
Fica o questionamento: o que faltou para o Vasco fechar essa contratação? Mais agressividade, melhor planejamento ou talvez apenas uma conjunção de fatores desfavoráveis além das movimentações do mercado e da retomada das competições? Um fato inusitado movimentou os bastidores do clube nos últimos dias. No último sábado, o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh, realizou uma visita oficial a São Januário. Acompanhado de sua esposa e de sua comitiva, o líder asiático conheceu as instalações do clube, foi presenteado com camisas personalizadas do Vasco e presenteou o clube com uma camisa do Hanoi FC, principal time do país que representa. A visita faz parte de sua participação no encontro do Grupo BRICS realizado no Brasil e teve como pano de fundo a ideia de estreitar laços culturais e esportivos entre o Vietnã e o Brasil. Há inclusive conversas sobre possíveis parcerias voltadas para o desenvolvimento do futebol vietnamita com apoio do Vasco. Uma cena curiosa, quase surreal: o chefe de estado de uma nação do Sudeste Asiático visitando o estádio de um clube brasileiro e posando com a camisa do Vascão. Isso mostra a dimensão internacional que o clube ainda pode explorar mesmo em meio a tantos desafios locais. O torcedor vascaíno, por sua vez, vive um momento de ansiedade e esperança. As semanas sem jogos foram acompanhadas com expectativa e inquietação. Se por um lado o time vinha de uma boa vitória contra o São Paulo com atuação convincente e ofensiva, por outro havia o temor de que a parada pudesse quebrar o ritmo positivo. Agora, com 2 jogos em sequência, Botafogo no sábado, Del Valle na terça, será possível ver na prática se o tempo foi bem aproveitado. O retorno dos jogos traz de volta o frio na barriga, o nervosismo na véspera, a adrenalina do apito inicial. Mas também traz a chance de sonhar, de acreditar que o Vasco pode sim fazer uma campanha sólida no Brasileirão e avançar com força na Sul-Americana. Fernando Diniz, conhecido por seu estilo de jogo propositivo, vai precisar encontrar rapidamente o equilíbrio entre intensidade, consistência e inteligência tática. O desafio de enfrentar uma equipe como o Del Valle, que mantém uma filosofia de jogo ousada e coletiva, não será pequeno. Mas o técnico também sabe que com reforços como Thiago Mendes, um elenco mais entrosado e o apoio da torcida, o Vasco pode competir em alto nível. Para isso será preciso mostrar dentro de campo aquilo que ainda é teoria nos treinos. O tempo da mamata, como muitos gostam de dizer, acabou. Agora é vida real. É bola rolando. É Brasileirão. É Sul-Americana. É hora de ver quem está pronto para a guerra dos pontos corridos e das decisões em mata-mata. Nesse momento, o sentimento é de renovação. O Vasco da Gama tem a chance de recomeçar não do zero, mas com uma nova energia, com reforços chegando, jogadores descansados, comissão técnica alinhada e uma sequência de jogos fundamentais à frente. Os torcedores esperam, sonham, cobram. Querem ver um time aguerrido que honre a história do clube e que lute até o fim por cada ponto, por cada classificação, por cada objetivo. Que o próximo sábado seja apenas o começo de uma caminhada sólida, vitoriosa e, acima de tudo, digna do tamanho e da tradição do Clube de Regatas Vasco da Gama. Com a bola prestes a rolar de novo, não há mais espaço para dúvidas ou ensaios. O clube está diante de um divisor de águas que pode determinar o rumo da temporada. O reencontro com o Botafogo no Mané Garrincha, apesar de não acontecer no Rio, tem um peso emocional e técnico que escapa dos limites de um simples clássico. É ali que o time precisará demonstrar com atitude que aprendeu com os erros do primeiro semestre e que está pronto para buscar algo maior. Mais do que 3 pontos, o que se joga em Brasília é a afirmação de uma ideia, de um estilo e principalmente de um novo momento. Essa preparação não foi feita às pressas. Desde o fim do último jogo oficial, ainda em junho, o clube buscou seguir um planejamento minucioso, equilibrando descanso, treinamentos táticos e o foco total no mercado de transferências. A pausa no calendário serviu também para Diniz reavaliar conceitos, promover ajustes e trabalhar novas soluções para problemas que ficaram evidentes ao longo do início da competição. Entre eles, a dificuldade em manter intensidade nos 90 minutos, a vulnerabilidade defensiva contra equipes mais reativas e, acima de tudo, a falta de profundidade no elenco para rodar peças sem perda significativa de qualidade. E foi justamente para tentar corrigir esses pontos que a diretoria trabalhou nos bastidores durante o hiato competitivo, abrindo caminho para reforços como Thiago Mendes e possivelmente outros nomes nos próximos dias. O meio-campo, setor tradicionalmente simbólico no futebol vascaíno, volta a ter atenção especial.
A chegada de Thiago Mendes não representa apenas mais um jogador experiente para o elenco, mas sim uma mudança de status na forma como o clube enxerga o próprio projeto esportivo. O investimento elevado, os termos do contrato e o peso da responsabilidade colocada sobre os ombros do novo reforço indicam uma mudança clara de postura. O Vasco está disposto a apostar alto para dar ao time o mínimo de estrutura necessária para competir com clubes que até recentemente estavam muitos degraus acima na hierarquia do futebol nacional. E a escolha por Thiago não foi aleatória. Trata-se de um jogador com rodagem internacional, vivência em ligas competitivas como a francesa e com repertório técnico para ser o ponto de equilíbrio entre a defesa e o ataque. Diniz aposta nele não apenas como um volante destruidor, mas como um organizador silencioso, desses que fazem o time girar sem alarde, mas com precisão. Há, no entanto, o fator tempo. Mesmo com a assinatura concretizada e a perspectiva de rápida regularização, é inegável que o processo de adaptação levará alguns jogos. A transição do futebol do Oriente Médio para a intensidade do Brasileirão exige paciência, cautela e, acima de tudo, um suporte coletivo bem definido. Thiago Mendes será tão eficiente quanto o sistema ao seu redor permitir. E é aí que entra outro ponto-chave: a consistência defensiva do Vasco ainda precisa ser validada. A zaga, apesar de alguns bons momentos, teve problemas de recomposição e sofreu com bolas alçadas na área. O desafio será dar a Thiago, e aos demais que atuam por ali, condições de desempenhar sem sobrecarga, mantendo a coesão entre setores e evitando os buracos que tantas vezes custaram pontos no primeiro semestre. Outro aspecto importante neste segundo momento da temporada é o fator emocional. Jogadores como Vegeti, Paed, Medel e Léo, experientes e com bagagem internacional, terão papel determinante não apenas em campo, mas nos bastidores, nos vestiários e nas conversas do dia a dia. O Vasco precisará de líderes. Com uma sequência que inclui 2 confrontos diretos fora de casa, sendo um deles na altitude de Quito, será fundamental manter a concentração, evitar oscilações emocionais e mostrar maturidade diante da adversidade. A Sul-Americana, embora não seja a prioridade absoluta da temporada, ganhou status de obsessão justamente por representar uma via viável de título internacional e de quebra, uma porta de entrada para a Libertadores. A partida contra o Independiente del Valle será um termômetro cruel daqueles que não perdoam vacilos. Jogar a 2.800 metros de altitude contra uma equipe entrosada e habituada ao estilo físico exige uma estratégia cirúrgica. Não basta correr. É preciso pensar, administrar o fôlego, dosar o ritmo, aproveitar ao máximo as chances e, acima de tudo, não cometer erros bobos. A altitude pune. E o Del Valle sabe exatamente como explorar isso. É por essas razões que o clube montou uma logística especial. A delegação viajará direto de Brasília para Quito, evitando retornos desnecessários ao Rio e buscando minimizar o desgaste dos atletas. A comissão técnica, em conjunto com o Departamento de Fisiologia e Nutrição, traçou um plano meticuloso para enfrentar os efeitos da altitude. Hidratação intensiva, aclimatação progressiva, suplementação específica e até alterações na alimentação fazem parte desse processo. O Vasco sabe que não vencerá o Del Valle apenas na tática ou na técnica, mas também na preparação. Cada detalhe conta. Enquanto isso, nos bastidores, a SAF vascaína segue pressionada a apresentar resultados concretos. A 777 Partners, que controla o futebol do clube, vive um momento delicado fora do Brasil, com questionamentos jurídicos e financeiros em outras praças. Dentro de São Januário, porém, a ordem é blindar o elenco e seguir com foco total nos objetivos esportivos. Os dirigentes sabem que um bom desempenho na Sul-Americana pode aliviar a pressão externa e, de quebra, gerar novas receitas com bilheteria, premiação e exposição internacional. Não à toa a diretoria tem acelerado as tratativas com outros reforços. Um zagueiro canhoto, um ponta de velocidade e mais um centroavante estão no radar. A meta é dar a Diniz um elenco mais versátil, capaz de alternar esquemas e suprir ausências com reposições minimamente à altura. O ambiente no CT Moacir Barbosa é de concentração e, curiosamente, de leveza. Depois das folgas e do período de treinos, o clima é de retomada com propósito. Os jogadores demonstram nos bastidores confiança no trabalho feito durante a parada. A vitória sobre o São Paulo foi uma espécie de trégua emocional que deu ao grupo a convicção de que é possível jogar bem e vencer mesmo diante dos chamados grandes. Mais do que isso, aquela partida serviu para fixar a ideia de que o Vasco não precisa se apequenar diante de ninguém. Com organização e intensidade é possível competir com qualquer um.
Ainda assim, a realidade é que o time entrará em campo com uma pressão considerável. A torcida cobra e com razão. Após anos de instabilidade, rebaixamentos e promessas não cumpridas, o torcedor quer ver atitude. Quer ver um time com sangue nos olhos, não apenas posando em vídeos promocionais ou fazendo discursos otimistas nas redes sociais. Quer entrega, raça, futebol e vitórias. O jogo contra o Botafogo será o primeiro de uma sequência que não perdoa tropeços. Depois do Del Valle, o clube terá uma maratona que inclui confrontos contra Atlético MG, Corinthians e Flamengo, além do jogo de volta contra os equatorianos. Não haverá margem para muitos erros. Cada ponto será valioso. Cada decisão tática terá peso dobrado. E o que se vê até agora é um clube tentando se reinventar dentro de suas possibilidades. O Vasco de 2025 não é perfeito, está longe disso, mas começa a mostrar sinais de estrutura. Com reforços pontuais, com um técnico que conhece o grupo e com um calendário desafiador pela frente, o momento é de execução. O tempo de preparação acabou. A partir de agora é no campo que as ideias ganham corpo, que os discursos viram realidade e que o trabalho dos bastidores é colocado à prova. O torcedor vascaíno, calejado por tantas decepções, espera por isso. Espera um time que jogue por ele, que lute por ele, que o represente. O retorno do futebol para o Vasco em julho marca mais do que uma nova fase no calendário. Marca a chance de reescrever a história recente do clube. Com o Brasileirão em andamento e a Sul-Americana no horizonte, o que se inicia agora é uma jornada que pode terminar com aplausos ou frustração. Tudo depende do que for feito dentro das quatro linhas. O time está descansado. A torcida está pronta. O momento chegou. Agora é tudo ou nada. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Nos bastidores do futebol brasileiro, um novo burburinho está tomando conta das rodas de conversa e dos grupos de torcedores. Luciano Vietto, atacante argentino com passagens por Atlético de Madrid, Vila Real e, mais recentemente, clubes do mundo árabe, teria surpreendido ao assinar um contrato de 4 anos com o Vasco da Gama. A possível chegada do jogador de 30 anos já está sendo tratada por muitos como um verdadeiro golpe de mestre da diretoria cruzmaltina. Embora o clube carioca ainda não tenha feito qualquer anúncio oficial, fontes ligadas ao mercado da bola sugerem que o acordo já teria sido selado longe dos holofotes, numa negociação conduzida com extrema discrição. Vietto, que recentemente estava no Al Hilal, da Arábia Saudita, onde teve bons momentos ao lado de craques como Neymar e Mitrovic, estaria entusiasmado com a ideia de voltar à América do Sul para vestir a camisa de um dos clubes mais tradicionais do Brasil. A movimentação pegou até os mais atentos de surpresa. Não havia indícios recentes de negociações avançadas, mas especula-se que o projeto esportivo do Vasco, que vem tentando se reerguer no cenário nacional com investimentos e planejamento, teria convencido o argentino. Fontes internas falam em um contrato de 4 temporadas, algo incomum para jogadores estrangeiros em fim de carreira, o que pode indicar confiança mútua entre atleta e diretoria. A possível chegada de Vietto tem gerado comentários positivos entre torcedores e analistas. Com características técnicas apuradas, mobilidade e boa finalização, o atacante poderia agregar muito ao setor ofensivo do Vasco, que carece de experiência internacional. Além disso, a contratação traria uma nova narrativa à janela de transferências, mostrando um clube ativo e ambicioso. Por enquanto, tudo ainda está no campo das possibilidades. Não houve pronunciamento oficial por parte do clube, do jogador ou de seus representantes. No entanto, o barulho nos bastidores cresce a cada hora, e os vascaínos já começam a sonhar. Será que Luciano Vietto será, de fato, o novo camisa 10 de São Januário? Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.